Semana 40. Esboço. O Cordeiro-Leão. Leitura bíblica. AP 5 para 5-10. Dia 1. O livro de Apocalipse é um retrato de Jesus Cristo. Os 22 capítulos desse livro são um retrato único que representa e descreve Jesus 1 para 1-2, 5. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, 5 para 5a. O leão é um símbolo de Cristo, que o retrata como um lutador forte contra o inimigo, como revelado em Gênesis 49, 8-9. A vitória de Cristo o qualifica a abrir o livro e os seus 7 selos, AP 5 para 5-10. O título Raiz de Davi significa que Cristo é a origem de Davi, portanto, Davi, seu antepassado, o chamou de Senhor. MT 10:42 da noite -45. Como o leão da tribo de Judá, Cristo venceu e derrotou o Satanás rebelde, o inimigo de Deus, e como o Cordeiro Redentor, ele tirou o pecado do homem caído. Ao fazê-lo, ele removeu as barreiras que impediam o cumprimento do propósito de Deus. O resultado é que ele é digno de abrir o livro que diz respeito à economia de Deus. Dia 2. Vi, no meio do trono, um cordeiro em pé, como recém-imolado. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. AP 5 para 6, 1 para 4, 3 para 1. No capítulo 5 há o cenário nos céus depois de Cristo ter ascendido. Ele foi recomendado ao apóstolo João como o leão da tribo de Judá, mas apareceu a João como o cordeiro. Como leão, ele é o lutador contra o inimigo, como cordeiro, ele é o redentor para nós. Ele lutou para nos redimir, e ele venceu a batalha sobre o inimigo e efetuou redenção por nós. Para o inimigo, ele é um leão, e para nós, ele é um cordeiro. Logo, ele é o cordeiro-leão. No que diz respeito à redenção, Cristo sentou-se à direita de Deus nos céus após a sua ascensão, HB 1 para 3, 10 e 12 da manhã, enquanto no que diz respeito a levar a cabo a administração de Deus, ele ainda está em pé em sua ascensão. Como recém-imolado indica que o cordeiro acabara de ser morto e também que o cenário nos céus descrito em Apocalipse 5 ocorreu imediatamente após a ascensão de Cristo aos céus. Dia 3 e dia 4. O Senhor tem 7 chifres, v. 6b. Chifres representam força ao lutar, DT 33 para 17. Cristo é o Cordeiro Redentor, contudo ele tem chifres para lutar. Ele é o Redentor lutador, sua luta é completa no mover de Deus, como representa o número 7. Olhos são para observar e perscrutar. Cristo como o Cordeiro Redentor tem 7 olhos que observam e perscrutam para executar o juízo de Deus sobre o universo, a fim de cumprir o propósito eterno de Deus, que se consumará na edificação da Nova Jerusalém. Em Zacarias 3 para 9 Cristo é profetizado como a pedra de remate, 4 para 7, com 7 olhos para o edifício de Deus. Os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra e percorrem toda a terra, v. 10. Segundo a gramática grega, o antecedente de que é 7 olhos, AP 5 para 6. Os 7 Espíritos de Deus referem-se apenas aos 7 olhos do Cordeiro e não aos seus 7 chifres. Dia 5. Os 7 Espíritos de Deus, 1 para 4, 3 para 1, 4 para 5, 5 para 6b. Apocalipse 1 para 4 fala dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Os 7 Espíritos são, sem dúvida, o Espírito de Deus, porque são mencionados entre o Deus triuno em Apocalipse 1 para 4-5. Como 7 é o número da completação na operação de Deus, portanto,
Os 7 espíritos devem ser para o mover de Deus na terra. Em essência e existência, o Espírito de Deus é um só. Na função e obra intensificadas da operação de Deus, o Espírito de Deus é cétuplo. Isso é semelhante ao candelabro em Zacarias 4:2. Em existência é um só candelabro, mas em função são 7 lâmpadas. Na época que o livro de Apocalipse foi escrito, a igreja tornara-se degradada. A época era tenebrosa. O Espírito de Deus 7 vezes intensificado era necessário para o mover e obra de Deus na terra. Em Mateus 28:19, a sequência do Deus triuno é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Apocalipse 1:4-5 a sequência muda. Os 7 Espíritos de Deus são mencionados em segundo lugar, em vez de terceiro. Isso revela a importância da função intensificada do Espírito cétuplo de Deus. Isso é confirmado pela ênfase repetida sobre o falar do Espírito em 2:7, 11, 17, 29, 3:6, 13, 22, 2:13 da tarde, e 10:17 da noite. No início das demais epístolas, somente o Pai e o Filho são mencionados. Da parte do Pai e do Filho, graça e paz são dadas aos destinatários. Em Apocalipse 1:4-5 o Espírito está incluído. Da parte dele graça e paz são infundidas às igrejas. Isso indica a necessidade crucial de o Espírito combater a degradação da igreja para o mover de Deus. Os 7 Espíritos estão trabalhando nas igrejas? Então, as igrejas certamente avançaram. Hoje temos de ver e experimentar o Espírito cétuplo, o Espírito intensificado, o Espírito de restauração, VV. 4-5. Dia 6. Cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. 5-9. O cântico aqui é novo, porque o Cordeiro a quem o cântico louva acabara de ser morto. Em todo o universo, não há ninguém que seja digno de abrir o mistério da economia de Deus exceto Cristo, o leão vencedor e o Cordeiro redentor. Como o leão vencedor, ele derrotou Satanás por Deus. Como o Cordeiro redentor, ele tirou o pecado por nós. Cristo é o único que está qualificado para desvendar e levar a cabo o mistério da economia de Deus. Temos de perceber que Cristo é digno de abrir os selos do segredo da economia divina. Esse aspecto de o Senhor ser digno é universal e imensurável. Cristo é digno dos nossos louvores. Ele é digno até mesmo das nossas vidas. Semana 40, Hino. Hinos. Número 1092. 1. Por séculos os santos louvaram o Senhor. Cordeiro que salvou-nos. Também nos libertou. Mas raramente louvam o imortal leão. Embora sempre louvem por nossa redenção. 2. João chorou, e muito, por não haver ninguém para abrir o livro. Mistérios também. Ninguém no céu, na terra, achado digno foi. Só choro haveria. Não fosse o Senhor. 3. Em trevas estaria a grande criação. Ana 40, Hino. Hinos. Número 1092. 1. Por séculos os santos louvaram o Senhor. Cordeiro que salvou-nos. Também nos libertou. Mas raramente louvam o imortal leão. Embora sempre louvem por nossa redenção. 2. João chorou, e muito, por não haver ninguém para abrir o livro. Mistérios também. Ninguém no céu, na terra, achado digno foi.
Só choro haveria. Não fosse o Senhor. 3. Em trevas estaria a grande criação. Se ele não tivesse aberto o livro então. Mas o leão valente da tribo de Judá venceu, abriu os selos. Também o livro lá. 4. Agora seu segredo não mais oculto está, mas foi-nos revelado. Aberto a nós já. Vivemos para essa real revelação. Por isso exultamos. Louvamos o leão. 5. Os anciãos se prostram diante da visão. As criaturas louvam o tempo todo então. Unamo-nos a eles em tal adoração. Louvemos o Cordeiro, que é também leão.